23. Esse era o número que ninguém mais queria mencionar em voz alta. 23 snipers aliados mortos em menos de 2 semanas, todos abatidos da mesma forma. Um único disparo, direto, preciso, vindo do nada. Nenhum dos atiradores viu o inimigo, nenhum teve tempo de reagir. E todos foram encontrados com o dedo ainda no gatilho. Era novembro de 1944 e a cidade de Metz havia se tornado um labirinto de pedra e fumaça. Ruas inteiras desmoronavam sob o som dos canhões e, em meio aos escombros, um tipo de guerra diferente acontecia. Silenciosa, invisível, pessoal. Os snipers alemães, os temidos Scharfschützen, dominavam cada ângulo. Atiravam e sumiam antes que o som do disparo morresse. Eram fantasmas, e os americanos estavam sendo caçados. Entre os sobreviventes estava o cabo Thomas Reed, 24 anos, natural de Denver. Filho de fazendeiros, conhecido no pelotão como Tommy the Calm, o homem que nunca tremia. Tinha 15 mortes confirmadas, excelente pontaria e nervos de aço. Mas em Metz, nada disso importava. A cada novo combate, Reed sentia que a guerra estava se transformando num jogo de quem piscava primeiro. E ele já perdera amigos demais para continuar acreditando em sorte. O último fora o sargento Wallace, seu parceiro desde a Normandia. Reed ainda lembrava o som seco do disparo, o corpo caindo, o sangue se misturando à poeira. Olhou pela luneta. Vasculhou prédios, telhados, janelas. Nada. Nenhum brilho, nenhum reflexo. O inimigo estava em algum lugar. Mas onde? E por que sempre via primeiro? Naquela noite, deitado no chão frio de um abrigo destruído, Reed ficou encarando o rifle. Um Springfield M1903 com luneta Unertl de 8 fios. A melhor arma que um sniper podia ter. E ainda assim, inútil. O que o matava não era o inimigo, era o próprio campo de visão. Ele começou a perceber o óbvio. Quando mirava pela luneta, o mundo se tornava um túnel de apenas 8 graus. Tudo o que não estava naquela linha desaparecia. As laterais, as janelas, o céu, cegueira total. O que o fazia mortal também o tornava vulnerável. A ideia o perseguiu por dias. Cada vez que encostava o olho na mira, sentia que estava dentro de uma armadilha. Eles me veem primeiro porque eu olho demais, pensava. A frase soava absurda, mas fazia sentido. O tempo em Metz corria devagar, marcado por tiros isolados e passos abafados. Reed já não dormia direito. Passava as noites limpando o rifle, tentando lembrar de cada combate, cada morte, procurando um padrão. E numa dessas madrugadas, algo aconteceu. Enquanto se barbeava com uma lâmina cega e um pequeno espelho de bolso, o reflexo lhe mostrou algo. A porta atrás de si, meio aberta, os escombros, o fundo escuro da sala. O espelho. Ele parou, o rosto ainda coberto de sabão, e ficou observando o objeto como se fosse uma revelação. Um reflexo mostrava o que estava fora da visão direta. Simples, banal, mas genial. E se ele pudesse ver o que estava fora do túnel da luneta sem virar a cabeça? Reed olhou o rifle, depois o espelho. Deu um passo, depois outro. Em minutos, já estava desmontando o pequeno espelho de barbear e o pedaço de metal do suporte. Prendeu-o na lateral da luneta com fita isolante e arame, ajustando o ângulo até que pudesse ver pelo canto do olho o que estava atrás de si. Era ridículo, um improviso grotesco, um truque estúpido. Mas quando deitou no chão e mirou, algo mudou. Através da luneta via a rua à frente, mas no reflexo enxergava o corredor às suas costas. Era imperfeito, distorcido, tremido, mas funcionava. Na manhã seguinte, levou o rifle para o topo de um prédio em ruínas. A névoa cobria Metz, grossa como fumaça. As tropas americanas avançavam devagar, tropeçando entre destroços e corpos. Reed deitou-se, respirou fundo, olhou pela mira. Nada. Desviou o olhar para o canto do espelho e viu movimento.
Um brilho curto, rápido, quase imperceptível. Virou o rifle alguns graus e disparou. O estampido ecoou entre os prédios. Uma figura tombou de uma janela distante. Por alguns segundos, Reed ficou imóvel. O coração batia como tambor, mas a mente estava em silêncio absoluto. Tinha funcionado. Desceu do prédio ainda em transe. Os companheiros o olharam como se ele tivesse voltado dos mortos. "Como você sabia onde ele estava?" perguntou um deles. Reed apenas tocou o espelho na lateral do rifle. "Ele me viu primeiro", disse, "mas eu vi o reflexo." Nos dias seguintes, o boato se espalhou. Os homens o chamavam de The Mirror Man. Reed odiava o apelido, mas não podia negar os resultados. Em uma semana, eliminou 8 snipers alemães, sem perder ninguém. O truque estúpido havia se tornado uma arma. Mas sucesso atrai atenção, e atenção na guerra é quase sempre uma sentença. Um capitão chamado Briggs começou a questionar as modificações não autorizadas. Dizia que o soldado estava arruinando equipamento caro, violando regulamentos. Reed tentou argumentar, mas Briggs só via indisciplina. Até o dia em que o destino decidiu provar quem estava certo. Durante uma patrulha, Briggs insistiu em acompanhar Reed até uma posição avançada, para ver de perto essa invenção absurda. Enquanto observavam as ruínas, um disparo cortou o ar e arrancou lascas de pedra a centímetros da cabeça do capitão. Outro tiro seguiu, vindo de outro ângulo. Reed reagiu instintivamente. Deitou, mirou, nada à frente. Então olhou para o canto do espelho. Ali, um brilho metálico, 300 metros à esquerda. O tiro saiu antes que Briggs tivesse tempo de respirar. O corpo do sniper alemão despencou da janela. O capitão ficou paralisado. O reflexo do sol tremia no pequeno espelho colado à arma. Reed baixou o rifle e apenas disse: "É por isso que eu não o tirei." Daquele dia em diante, ninguém mais riu. E o truque estúpido começou a mudar a guerra. O rumor correu pelas linhas como vento carregando fogo. Tem um americano que enxerga pelas costas. No início, riam. Diziam que era superstição, exagero. Mas cada vez que Reed voltava de missão, com o uniforme coberto de poeira e o rifle sem um arranhão, as risadas paravam. Ele não falava muito, apenas limpava o cano da arma, ajeitava o espelho e voltava para o fronte. Enquanto outros morriam tentando encontrar um inimigo invisível, ele os caçava. Em poucos dias, a estatística mudou. O batalhão que perdera 23 snipers em 15 dias, agora tinha o primeiro a sobreviver e vencer. E logo, o segundo, o terceiro. Reed começou a ajudar outros atiradores a adaptar seus rifles. Não havia manual, só fita isolante, vidro quebrado, pedaços de metal de farol. O resultado era tosco, mas mortal. Os Scharfschützen perceberam a diferença. Antes, caçavam com paciência. Agora, morriam antes de disparar. Cada esquina, cada ruína podia esconder um reflexo americano. Era o próprio medo refletido contra eles. Mas enquanto os soldados viam Reed como um milagre, o comando o via como um problema. O capitão Briggs voltou a chamá-lo à tenda de comando. A fumaça de cigarro enchia o ar. "Cabo Reed", disse o capitão. "Suas modificações estão se espalhando. Homens mexendo em rifles caros, usando lixo no equipamento. Isso é indisciplina." Reed manteve-se em silêncio por um instante. Depois respondeu com calma: "Senhor, é sobrevivência." Briggs bateu na mesa. "Sobrevivência não vence guerras. Obediência, sim." O cabo ergueu o olhar. "Com todo respeito, capitão, se os mortos pudessem obedecer, eles ainda estariam aqui." O silêncio que se seguiu foi denso. Briggs não respondeu. Apenas ordenou que Reed fosse afastado do fronte por reavaliação tática. Mas Reed não acatou. Naquela noite, enquanto a unidade dormia, ele pegou o rifle e sumiu nas ruínas. Voltou à linha de frente sozinho. O frio queimava a pele e o vento carregava o cheiro metálico da guerra. Quando o sol nasceu, já havia abatido 3 snipers alemães em posições cruzadas.
No relatório da manhã seguinte, o capitão leu o registro. 3 inimigos eliminados, 0 baixas. Nenhum comentário, apenas um pequeno espelho manchado de fuligem preso ao rifle de Reed. A prova silenciosa de que a desobediência, às vezes, salva mais que a ordem. A história se espalhou oficialmente. O truque estúpido deixara de ser piada. Agora era tática. Em poucos dias, o batalhão inteiro improvisava versões próprias. Homens arrancavam retrovisores de jipes destruídos, poliam tampas de cantis, cortavam vidro de lanternas. Cada sniper queria seu espelho. Os resultados foram imediatos. Em uma semana, a proporção de mortes se inverteu. Para cada americano perdido, 4 alemães caíam. O comando superior começou a prestar atenção, mas ainda assim, nenhum reconhecimento oficial foi dado a Reed. A invenção era útil demais para ser ignorada, mas rebelde demais para ser celebrada. Enquanto isso, os alemães reagiam. Adaptaram suas estratégias, criaram alvos falsos, bonecos com capacetes, rifles de madeira, reflexos de isca. Era uma guerra de ilusões. Reed enfrentava agora inimigos que aprendiam rápido e cada novo combate era um xadrez invisível entre 2 fantasmas. Numa dessas missões, Reed recebeu um novo parceiro, Daniels, um garoto de 19 anos, magro, de sotaque texano, com os olhos brilhando entre o medo e a admiração. Quando viu o espelho no rifle, perguntou com um sorriso nervoso: "Isso aí é superstição ou mágica, senhor?" Reed respondeu sem tirar o olho da luneta: "Nem uma coisa nem outra, é o que te mantém vivo." O plano era limpar um setor industrial controlado pelos alemães. A névoa da manhã era tão espessa que escondia o cheiro de pólvora. Reed se posicionou em uma sacada destruída, Daniels no andar abaixo. O rádio chiava baixo. O som distante de tiros ecoava como batidas de tambor. E então, silêncio. Um daqueles silêncios em que até o vento parece prender a respiração. Reed olhou pela luneta. Nada à frente, mas no canto do espelho, algo brilhou. Um clarão rápido, no alto de uma fábrica, 400 metros ao norte. "Posição 3, esquerda alta", murmurou pelo rádio. Daniels respondeu: "Visual." 2 disparos quase simultâneos ecoaram entre os prédios. O som da bala ricocheteando foi seguido por um corpo despencando do telhado. "Primeiro limpo", disse Reed, ajustando o fôlego. Mas algo estava errado. Um segundo brilho surgiu. Não à frente, mas atrás, na lateral direita. Um tiro atravessou a parede, passando a centímetros de seu ombro. Daniels gritou: "Eles estão em posição dupla!" Reed se jogou atrás de uma viga e respirou fundo. O espelho mostrava reflexos tremidos, mas o suficiente. Lá estava o segundo sniper, em uma janela quebrada, tentando flanqueá-los. "Agora, garoto", murmurou Reed. "No 3. 1, 2. 2 tiros. Um eco. Silêncio. A poeira desceu devagar. O cheiro de pólvora encheu o ar. "Você viu ele?" perguntou Daniels, ainda ofegante. "Não", respondeu Reed limpando a lente. "Mas o reflexo viu." Depois daquele dia, Daniels nunca mais duvidou. E o batalhão inteiro passou a tratar o espelho não como uma gambiarra, mas como parte do rifle. Alguns o chamavam de olho fantasma. O capitão Briggs, agora mais prudente, enviou relatórios ao comando, descrevendo o novo método como dispositivo auxiliar de visão lateral. Não mencionou Reed. Não mencionou o espelho, mas cada vez que Briggs via o soldado voltar vivo, sabia que a guerra estava mudando por causa dele. E Reed, que nunca se importou com medalhas, começou a carregar outro peso, o de saber que, pela primeira vez, a balança da guerra podia ser inclinada por um simples pedaço de vidro. O inverno se aproximava. Os alemães recuavam, mas deixavam atrás de si armadilhas. Franco-atiradores isolados, demônios escondidos entre escombros. Reed e Daniels foram enviados para uma última missão: limpar um setor conhecido como o Corredor Cego,
uma área onde 3 equipes americanas já haviam desaparecido. O comando acreditava que era apenas resistência dispersa. Reed sabia que não. Ali, em meio ao frio, o inimigo o esperava. E o espelho que o salvara tantas vezes agora seria testado como nunca. O vento cortava o ar como uma lâmina. O frio em Metz parecia mais afiado que qualquer bala. A cidade estava em ruínas, reduzida a pedras, fumaça e ecos. Era o fim de novembro de 1944, e o som da guerra se misturava ao crepitar distante de incêndios que nunca se apagavam. No alto de um prédio parcialmente destruído, Thomas Reed e o jovem Daniels observavam o que restava do chamado Corredor Cego. 3 quarteirões inteiros dominados por franco-atiradores alemães. O rádio estava em silêncio. O plano era simples: eliminar os pontos de tiro restantes e abrir caminho para o avanço da infantaria. Mas Reed sentia o peso estranho no ar. Havia algo errado com aquele silêncio. Silêncios demais matavam mais do que tiros. Deitou-se, apoiou o Springfield no parapeito quebrado e olhou pela luneta. Através da lente, a cidade parecia morta. Nenhum movimento, nenhum som, apenas sombras e janelas escuras. Mas no espelho, algo pequeno, quase imperceptível, piscou. Um reflexo. Reed travou a respiração. Daniels, direita superior, prédio azul, janela quebrada. Movimento confirmado. O garoto ajustou a posição, o rifle tremendo levemente. Visual, senhor. Está a uns 300 metros. Espera, murmurou Reed. Tem mais de um. Olhou de novo pelo espelho. Outro brilho, menor, na direção oposta. Os alemães haviam montado uma armadilha. 3 posições cruzadas. Qualquer disparo seria suicídio. O coração batia rápido, mas o rosto de Reed permanecia imóvel. Sabia que não podia recuar. A infantaria viria logo atrás, e se ele não quebrasse o cerco, dezenas morreriam tentando. O som distante de botas ecoou nas ruínas. Os alemães se movendo. "Garoto", disse Reed, a voz firme, "fica comigo. A gente vai abrir essa rua." Daniels engoliu seco. "Sim, senhor." O primeiro tiro veio do alto de um telhado. Acertou o parapeito, espalhando poeira e fragmentos de pedra. Reed não piscou. No espelho, viu o clarão de outro disparo vindo da esquerda. 2 atiradores, um falso, um real. Precisava decidir rápido. "Quando eu contar até 3, mira no alto", sussurrou. "Mas o senhor confia." 1. O vento uivou, levantando cinzas. 2. Reed ajustou a luneta, o espelho tremendo com cada batida do coração. 3. 2 tiros soaram como um único trovão. O sniper no telhado caiu, e o da esquerda reagiu, rápido demais. Um segundo disparo estourou, atingindo a parede atrás deles. Daniels recuou, o rosto coberto de poeira. "Tem outro, na diagonal!" Reed rolou para o lado, o corpo colado ao chão, e olhou o espelho. O reflexo mostrava o brilho de uma luneta, baixo, quase ao nível da rua. Mirou sem pensar. O tiro ecoou. Silêncio. Respiraram fundo. O som da guerra voltou a se espalhar, distante, quase calmo. Reed abaixou a arma devagar. 3 alvos, 3 tiros. Daniels olhou para ele com um meio sorriso incrédulo. "O senhor é louco." "Talvez", respondeu Reed, limpando o espelho. "Mas ainda estou vivo." Quando a tropa avançou pela manhã, encontrou o corredor limpo. Nenhum inimigo, nenhuma resistência, apenas o cheiro agridoce de pólvora e fumaça. O capitão Briggs chegou pouco depois. Parou diante de Reed, o uniforme manchado de lama e a expressão indecifrável. "Você desobedeceu outra vez", disse. Reed deu de ombros. "E salvei seus homens de novo." Briggs suspirou, passou a mão pelo rosto e olhou o rifle. Tocou o espelho preso à luneta, sujo, rachado, mas firme. "Quantas vidas isso já salvou, cabo?" Reed olhou para a cidade destruída e respondeu: "Mais do que eu quero contar." O capitão fez sinal para o sargento ao lado.
Anote, a partir de agora, cada rifle de precisão do batalhão deve ter um desses. E é uma ordem. Foi assim que o improviso virou padrão. Em poucos dias, toda a divisão usava versões do espelho de Reed. O que começou como um truque condenado virou protocolo silencioso. Os resultados eram indiscutíveis. A proporção de baixas inimigas triplicou. Os Scharfschützen haviam perdido a vantagem. Mas como quase tudo na guerra, o reconhecimento não veio. Meses depois, quando os relatórios oficiais foram enviados, o crédito pelo dispositivo auxiliar de visão periférica foi dado a um grupo de engenheiros do quartel-general. Nenhuma menção a Reed. Nenhuma linha sobre o homem que o criou na escuridão de Metz, com um espelho de barbear e um rolo de fita. Quando a guerra acabou, Reed voltou para Denver. Trabalhou por décadas em silêncio, consertando tratores e caçando nas montanhas. Nunca contou a ninguém sobre o espelho. Nem mesmo a Daniels, que seguiu carreira militar e mais tarde o procuraria, já como veterano. Foi só em 1986 que um historiador militar, revisando relatórios esquecidos, encontrou uma nota sobre um cabo que introduziu modificações improvisadas em lunetas durante a Batalha de Metz. O nome, Thomas Reed. O pesquisador rastreou veteranos, encontrou Daniels, ouviu as histórias, juntou fragmentos. E no Museu de Infantaria de Fort Benning, anos depois, uma nova peça foi adicionada à coleção. Um rifle Springfield M1903, com uma fita preta desgastada, segurando um pequeno espelho rachado na lateral. A placa dizia: dispositivo improvisado, França, 1944, autor desconhecido. Autor desconhecido, mas quem entende de guerra sabe que os verdadeiros heróis quase sempre ficam sem nome. O espelho de Reed continua lá até hoje, refletindo um fragmento da luz fria do museu. Pequeno, imperfeito, quase invisível, como a própria ideia que salvou dezenas de vidas. E se há algo que essa história prova, é que às vezes as ideias mais ridículas, as soluções mais improváveis e os truques mais estúpidos são os que mudam tudo, porque na guerra e na vida, o que te mantém vivo não é seguir o manual, é enxergar o que ninguém mais vê. Pausa breve. Se essa história te prendeu, deixa o like, comenta o que teria feito no lugar de Reed e se inscreve, porque ainda existem muitos heróis escondidos nas sombras da história. E a cada vídeo, a gente traz mais um deles à luz.